chegou a hora de falar de saúde com o quadro Você e o Doutor. Garganta inflamada é um problema muito comum, especialmente na época mais fria do ano. As baixas temperaturas contribuem para a redução do sistema de defesa do organismo e aí dá espaço para que agentes infecciosos se instalem, né, Tícia? Pois é, a dor de garganta é um sintoma comum em diversas doenças, como amidalite, faringite, laringite, né, doutor? É verdade. E o nosso médico de família, Antônio Spreuser, ele vai tirar dúvidas, né, sobre as doenças que afetam a nossa garganta. Então, muito bom dia, doutor. Bom dia para vocês. Bom dia. Vamos lá. Vamos começar a primeira pergunta. Eu queria saber, doutor, o que pode levar o nosso organismo a ficar com a garganta inflamada? Bom, Tícia, é o seguinte, como vocês estão vendo aqui, a nossa boca é o filtro, é a porta de entrada de muitas bactérias, como essa daqui que vocês estão vendo. Esse daqui é o Streptococcus beta-hemolítico, do grupo A. É a carinha dele. É esse bichinho aqui, essa bactéria, que é responsável pela maior parte das infecções da nossa garganta. Aqui é um vírus, como o vírus da influenza, e aqui são fungos. Mas deixa eu mostrar para vocês o que acontece lá dentro da nossa garganta quando você tem um processo desse de entrar alguma bactéria. Vamos mostrar para vocês aqui uma animação. Olha lá dentro. A hora que você tem a língua, a úvula, o palato, as amígdalas, são aquelas duas estruturas bem vermelhinhas nas laterais, como vocês estão vendo. A hora que entra na nossa boca, no ar que você respira, na comida, principalmente criança, né, que põe a mão na boca toda hora, leva tudo para a boca. Bactérias, vou dar um exemplo, né, como essa bactéria, vamos supor que seja o Streptococcus, ele entra na amígdala, a amígdala é um tecido linfóide, como se fosse um sistema de absorver essa bactéria, e imediatamente essa bactéria ela entra nessas criptas, até alimento pode entrar aí e infectar, e vai entrando na amígdala e vai inflamando a amígdala, a tal ponto que isso cresce, inflama, dá dor, você tosse e até otite, até dor de ouvido você pode ter. E como eu estava falando para vocês, quando entra essa bactéria ou fungo, qualquer tipo de agressão na nossa boca, as amígdalas funcionam como essa polícia, que esses guardas, esses soldados. É uma proteção, doutor. É uma proteção e não deixa entrar no teu corpo, porque a hora que entra no corpo, o que é que acontece? Olha só. Aqui a amígdala está cheia de pus. Essa amidalite purulenta que nós chamamos, a causa é o Streptococcus, são as bactérias, os fungos, mas também existe amidalite que não tem infecção como essa daqui. É uma amígdala inflamada, ela está grande. Por quê? Às vezes você é alérgica, às vezes você é alérgico, às vezes você fumou muito também, ar-condicionado. Então ela pode inflamar, nesses casos não dá muita febre. Mas aqui, com pus e tem inflamação, a febre da criança, principalmente, a febre é muito alta. E às vezes o primeiro sintoma na criança, eu falo criança porque dos 5 aos 15 anos tem muita amidalite. As crianças estão na escola, estão com a mão na boca, tudo a criança quer pôr na boca. Sim. É verdade, então, eu tenho criança pequena em casa, eu você bem sabe sei. disso, né? Agora, Pois não. doutora, a amidalite, quando ela não é bem tratada, bem cuidada, ela às vezes tem que ser removida, né? Quando isso acontece? Tem. E outra coisa, Ticiane, além disso da remoção da amígdala, ela pode trazer sérias complicações para o nosso corpo, que é importante falar isso agora, porque ninguém dá muita importância para a amidalite. Mas ela pode dar uma complicação chamada febre reumática. Nossa. E eu vou explicar para vocês agora o que é febre reumática. Então, como eu falei, o Streptococcus está lá, a bactéria está lá, e esse Streptococcus, quando entra no nosso corpo, ele produz anticorpos. E esses anticorpos vão querer matar essa bactéria que vocês estão vendo aí. Só que esse anticorpo vai agir aonde? No coração, na pele, nas articulações. E aí no coração, o coração é um dos órgãos que mais sofre com a febre reumática. Por quê? Porque esse pus que vocês estão vendo, essas bactérias que o Streptococcus produz, esses anticorpos pegam a válvula do coração, as válvulas, pega o miocárdio, pega o epicárdio, o endocárdio, pega todo o coração. E além disso, as articulações como o cotovelo, os punhos, o quadril, joelhos, o pé, é o que a gente chama de uma poliartrite. Cada hora está de um lado. Então, por exemplo... Se não tratar é super perigoso, então, né? Pode morrer. Inclusive, a gente sabe que os adultos que têm problema nas válvulas do coração, a causa principal é a febre reumática. Por quê?
a amidalite foi mal cuidada, às vezes não tomou antibiótico tanto tempo que devia tomar. E às vezes a febre reumática também é um problema genético hereditário. É aquela coisa, né? Eu tô me sentindo bem, então já vou parar o antibiótico. Isso. E não, o antibiótico tem um tempo, né, de ação. Exatamente. São 7 dias, ou são Renata, 10, ou são 15. Esses E tem que respeitar. esses anticorpos que eu falei, que ficam sendo contra o nosso organismo, eles agridem o coração, agridem as articulações. Então, se você não faz o tratamento direito, isso pode piorar bastante. Mas, doutor, em que caso que a gente tem que realmente remover as amígdalas? Boa. Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui quando que a gente tem que tirar. Quando a criança tem muitos episódios por ano de amidalite. É uma cirurgia que é feita no centro cirúrgico. O otorrinolaringologista, ele tira a amígdala, tira a primeira amígdala esquerda, depois ele vai lá, tira a amígdala direita. A criança está sedada, está no centro cirúrgico, com o anestesista do lado. E o importante, a hora que esse médico tira, aquele cirurgião tira, ele tem que cauterizar, ele tem que queimar os vasos sanguíneos, porque antigamente essa cirurgia tinha uma grave complicação, que era a hemorragia. E com esse procedimento que a gente faz, esses casos de sangramento diminuíram bastante. Então, a amidalectomia é indicada quando você tem muitos casos por ano e a criança emagrece. Você vê a criança perdendo peso porque ela não come, não tem apetite. Ô, doutor, e tudo bem tirar a amígdala? O organismo encontra, assim, outra forma de proteção? Então, normalmente, quando a gente tira a amígdala, todo mundo fala, ih, doutor, agora eu vou ficar sem proteção nenhuma, né? Pelo contrário, o nosso organismo tem muitas formas de se proteger. E é importante lembrar que a amígdala pode causar uma doença no coração, pode causar doenças nas articulações e levar a febre reumática. Sim. Então, tem que passar por um médico, a gente tem que conversar para indicar a cirurgia. Agora, doutor, outra doença que também dá dor de garganta é a faringite. Como é que ela acontece? Bom, a faringe, onde fica a faringe, né? A faringe fica lá dentro, olha, lá dentro, aqui tem a língua, as amígdalas, lá dentro, no fundo, é a faringe. E a faringe, ela funciona também como uma porta de entrada, como vocês estão vendo, né? Vamos dar uma olhadinha no como é que a faringite começa. Então, olha lá, a porta de entrada, entrou fungo, bactéria, vírus, já vai direto para a faringe, porque a faringe também tem esse tecido linfóide, esse tecido de proteção contra a agressão ao corpo humano. E a faringe começa na base do nariz e vai até o começo da laringe. E a faringe, quando inflama, dói, dá febre, é difícil engolir, você fica mal, dor de cabeça, prostrado, e tem que ter tratamento, tem que tomar anti-inflamatório, se alimentar direitinho, porque você não vai querer comer. Eu queria saber sobre a laringite. Laringite, qual a diferença da laringite para a faringite e também como ela acontece? Bom, Célia, a faringe, ela fica localizada nessa região aqui, entre a base do nariz e aqui. Agora, a laringite pega aqui as cordas vocais, a glote, é um aparelho muito importante no nosso corpo, porque a gente fala através da glote. Vamos dar uma olhadinha nessa animação para localizar onde é o problema. A nossa voz toda, ela vem da onde? Das cordas vocais. E as nossas cordas vocais é que se localiza essas plaquinhas, essas fibras que abrem e fecham, é que sai o som. E elas ficam na laringe. A inflamação da laringe, a laringite ocorre logo acima da traqueia, que é o tubinho que passa o ar que leva para os pulmões. Então, inflamando as cordas vocais, é que nós temos a famosa laringite. E a laringite, quando a gente olha aqui as cordas vocais, que são normal, aqui é a laringe, ó, não tem inflamação. Agora, quando você tem refluxo, de noite, por exemplo, o ácido do estômago volta, dá o refluxo, fuma muito, vírus, alergia, a sua laringe inflama e você começa a não falar direito. Você começa a ficar rouco, tosse, aquela tosse estrudulosa, ela típico de laringite. A voz some, né? Some a voz e quando você tosse é uma tipo voz, aquela voz que a gente chama de tosse estrudulosa, que parece a tosse de cachorro mesmo. Agora, doutora, a laringite, quando você vai no médico, que você abre a boca assim para mostrar a sua garganta, já dá para ver que você está com laringite? Não dá, boa pergunta. A laringe, a gente tem que fazer uma laringoscopia para ver direitinho. Às vezes você põe um espelho, a gente consegue ver a laringe, mas o certo é uma laringoscopia. Fez o diagnóstico, a gente já tem que começar o tratamento. Porque a laringite tem que ser cuidada de uma forma muito séria. Senão você pode até não respirar.
fecha Nossa. tudo, você não respira e aí complica, né? Agora, doutor, quais são os outros sintomas que indicam que algo está errado com o nosso organismo? Bom, os outros sintomas, fora esses todos que eu já falei, né, como febre alta, mal-estar, a gente tem esse daqui, dor de garganta. A dor de garganta é aquela dor que não melhora. Tem pacientes que falam, doutor, já usei tudo que o senhor falou, não melhora, uma dor de garganta é muito chata. O pigarro, ele pode ser misturado com refluxo. Então você tem refluxo, tem o pigarro produzido pela inflamação da amígdala e da faringe, da laringe, mais dor de cabeça. Então digamos que você tem um quadro infeccioso generalizado com uma inflamação, isso deixa você na cama muitas vezes. Fora a rouquidão, você perde a voz, às vezes você tem que falar com alguém e não consegue falar. E é uma mistura de coisas, porque a bactéria ela está lá, o vírus está lá. A perda do apetite e você tem dificuldade de engolir. São as duas coisas, perda de apetite e dor quando engole. Tanto é que as pessoas emagrecem, as crianças principalmente. E a tosse, ela pode ser uma tosse seca no começo e depois ela vira uma tosse produtiva. Então a gente já sabe que esses sintomas aliados com a febre, sabe que alguma coisa não está bem. Mas, doutor, qual que é a melhor maneira de tratar nessas doenças, para que elas não evoluam? Boa, a melhor forma de você tratar, passa no médico, examina, vê, faz o diagnóstico, umas pastilhas que tiram a inflamação e tiram a dor, fazer lavagem com colutório, o nome disso é colutório. Colutório são aqueles gargarejos que você faz, ajuda bastante. Se não melhorar e se o otorrinolaríngeo clínico e o infectologista viu, a gente pode começar com antiviral, se for viral, antibiótico, antifúngico, porque a gente pode fazer cultura da região da garganta. E sempre anti-inflamatório com analgésico, e tem casos até que a gente tem que dar corticoide, porque a inflamação está muito séria. Doutor, tem uma pergunta aqui que veio do Twitter, do Tiago, olha só. Doutor, quando as pessoas estão com a garganta inflamada, quanto tempo de remédios fazem efeito para a garganta voltar ao normal? Quanto tempo é preciso tomar remédio para que a garganta volte ao normal? Então, Tiago, vai depender muito do nível da inflamação e ou não infecção. Quando você tem infecção e inflamação, geralmente de 7 a 10 dias. Quando é só inflamação e não tem infecção, 5 dias você já começa a melhorar. E lembrando que tem que respeitar o tempo do antibiótico, Claro, caso senão- esteja tomando, né, Senão doutor? não vai melhorar. Por isso que é importante você passar num clínico, no otorrino, para a gente examinar, ver o que é e ver o quanto tempo vai tomar o remédio. Bom, mais uma aula espetacular do nosso Dr. Sprois. Se você tem alguma dúvida, ó, depois do programa, o Dr. Sprois vai responder algumas dúvidas nas redes sociais, né, doutor? Vamos lá, tô indo agora. Muito obrigada, Obrigado, viu? prazer em vê-lo. Obrigada, Prazer em doutor. vê-la.